Atos capítulo 1, verso 1, é o texto que nós vamos refletir hoje juntos, encerrando a primeira série de reflexões da nossa comunidade em 2024, série que tem o mesmo título do tema do ano, Uma Fé que Salta Muralhas. Atos capítulo 1, verso 1. Em Atos nós estamos no chamado esquema Lucas-Atos. Lucas e Atos são dois textos que foram escritos para serem lidos juntos. Foram escritos pelo mesmo autor, Lucas. E é justamente por isso que, ao introduzir o livro de Atos, ele fala sobre o livro anterior. Esse livro anterior é propriamente o Evangelho de Atos. Lucas e Atos compõem cerca de quase 30% do material de todo o Novo Testamento. Então, nós estamos pisando no único relato que nós temos da igreja primitiva. E essa é a relevância única e a voz única de Lucas nos contando o que aconteceu, como a igreja primitiva conseguiu assimilar e viver o estilo de vida de Jesus. Então ele começa dizendo assim: em meu livro anterior, Teófilo, que é esse amigo para quem ele escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Vamos ler todos juntos, versículo de número 8, bem bonito. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa série que nós estamos terminando hoje, ela introduz o tema do ano e ajuda a gente a entender um pouco sobre o que esse tema fala. Esse tema é uma clara referência à geração de Josué, a geração que conquistou as terras cananitas para além do Jordão, na chamada Transjordânia. E é justamente essa geração que nos inspira a meditar no fato de que, embora essa geração tenha tido muitos desafios, ela foi muito exitosa, ela foi muito vitoriosa. Igualmente, nós nos lembramos depois, tentando recorrer, por que essa geração de Josué, ela foi tão vencedora a despeito das inúmeras dificuldades que havia enfrentado. Porque essa geração tinha uma profunda consciência de que 700 anos antes, Deus havia feito uma promessa a um homem chamado Abraão, e Deus jamais se esquece das suas promessas. As promessas de Deus jamais caducam. Nós percebemos que existe uma similaridade entre essa geração de Josué, que salta muralhas, que transpõe obstáculos, que vence os impedimentos que estão à sua frente, e a geração da igreja primitiva. A igreja primitiva igualmente foi uma igreja muito acossada de problemas, muito espremida, muito caçada, muito oposta, sofreu muita oposição. E, no entanto, essa geração da igreja primitiva fez algo absolutamente extraordinário. Eles não apenas preservaram o evangelho, mas eles levaram o evangelho de fato até os confins da terra. Quando nós lemos esse texto juntos, nós estamos do lado de quem já conhece a história. Nós estamos do lado de quem já sabe que o evangelho de fato saiu ali de uma região minúscula da Palestina para alcançar todas as nações. Eu me lembro que na sessão de abertura do Haggai International 2019, em março, eu participei de um treinamento lá no Havaí. Fiquei um mês lá, com 60 líderes
de mais de 30 nações diferentes. E na sessão de abertura, nós todos cantando para Jesus em línguas diversas. Pessoas da Indonésia, da Índia, Moldova, de países muçulmanos, de países da África, do Egito, todas aquelas línguas, aquele caleidoscópio de etnias cantando juntos para Jesus. E eu olhei para os meus lados e disse, realmente, o evangelho chegou até os confins da terra. Mas porque nós estamos do lado de cada história, nós temos que fazer um exercício, imaginativo. Então eu quero que você se transporte no tempo, 2000 anos atrás, e imagine que num cenáculo assim como esse, cerca de 100 pessoas reunidas, e Jesus aparecendo para os apóstolos depois da sua ressurreição. Jesus aparece para os apóstolos, Jesus tem uma pequena divergência com eles a respeito de eles perguntando, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? E Jesus fala assim, olha, não compete a vocês saber os tempos, mas compete a vocês ter dimensão da missão que Deus está colocando no colo de vocês e só de vocês. E então Jesus diz assim para aqueles homens, aquelas 100 pessoas reunidas num cubículo, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos pensar um pouquinho no que isso significa na prática. A Judéia são os patrícios, os compatriotas, os judeus. É Jerusalém, a sede do judaísmo do tempo de Jesus. É o templo onde está a elite religiosa, que envia encomendado inclusive a morte de Jesus. Jerusalém, o quintal, o aqui dessa missão, é um lugar muito difícil. Note que ao longo do ministério de Jesus, Jesus sofreu intensa oposição. Jesus foi questionado, Jesus foi confrontado. Ser um missionário ou levar o evangelho aqui na Judéia não era um exercício nada trivial. Ah, tudo bem. E Samaria? Samaria é, para além da Judéia, uma faixa de terra onde habitava o antigo reino do norte, o povo de Israel. Quando a nação rachou-se em duas, 10 tribos ao norte, Israel, 2 tribos ao sul, Judá. Israelitas e judeus não se davam, em especial porque Israel havia sido invadido pelos assírios, e o povo de Israel havia contraído casamentos misturados com esses povos, e agora eles tinham uma versão muito Frankenstein da religião judaica. Eles não criam nas mesmas coisas que os judeus, eles só criam no Pentateuco, não criam na maioria dos profetas que os judeus criam, e então nem a Bíblia que eles liam era a mesma. Além disso, os samaritanos odiavam os judeus, e os judeus em retribuição faziam o quê? Odiavam os samaritanos. Mas a missão de vocês é para os samaritanos também. E aí então Jesus fala assim, vocês vão testemunhar aqui, vocês vão testemunhar ali, e vocês vão testemunhar lá até os confins da terra. O que é os confins da terra no tempo de Jesus? Os confins da terra é quando você sai da Judéia, você sai da Palestina, e então você é confrontado com um caleidoscópio de etnias, de culturas, de línguas e de religiões, povos politeístas, que criam em coisas totalmente diferentes dos judeus, que tinham uma visão de mundo totalmente diferente, que não falavam a mesma língua em absolutamente nada. Imagine você, por exemplo, chegar em Éfeso. Uma das maravilhas do mundo antigo estava lá, o templo da deusa Diana, um meteorito que tinha uma forma semelhante com uma mulher com muitos seios, era adorado e cultuado naquele lugar por prostitutas cultuais. Imagine você entrando em Corinto, onde mulheres de cabeças raspadas eram as sacerdotisas do templo, e ali praticava-se imoralidades sexuais em forma de culto àquelas divindades. Imagine o contato dos judeus com todas essas nações, com todas essas culturas e com todas essas múltiplas formas de religião. Eu brinquei aqui hoje de manhã, que suponhamos que você desavisadamente vai num culto de missões, chega no culto de missões, a igreja cheia, aquele momento gostoso de vibração, e aí então tem um camarada bonito como o pastor Júnior sentado assim na primeira fila, bem pertinho do pregador, camarada simpático. E aí o pregador olha para ele e diz assim, você mesmo,
sobe aqui. Aí ele faz o Júnior subir no palco. E para a gente aumentar a dramaticidade, vou pedir mesmo para ele subir. Isso. Meus irmãos, amada igreja, nós estamos enviando esse irmão com muita alegria, com muita coragem, para pregar o evangelho lá no norte da Índia, aonde ele sabe que a língua é outra, a comida é outra, e ali ele pode ser morto instantaneamente só por fazer uma oração em público. Mas ele está indo com muita alegria, meus irmãos. Não é mesmo, pastor Júnior? Sem dúvida, mas hoje é melhor Sri Lanka. Ele já está falando assim, não dá para mandar para o Sri Lanka, tal, né? Que lá é pena de execução, não é por enforcamento, é uma coisa mais instantânea. Meus irmãos, dificilmente a gente teria o sorriso bonito do Júnior no rosto ao receber essa notícia. Imagine você indo para uma outra cultura, para um outro lugar, uma outra língua, uma outra comida, outros hábitos. Imagine as muitas dificuldades e peculiaridades dessa missão, mas é justamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está enviando essa igreja, que é assim um catadinho de gente pititico. Se você pensar que muitas vezes Jesus alimentou milhares de pessoas na primeira e na segunda multiplicação de pães, nos pasma o fato de que ali, após a sua ressurreição, nós tínhamos apenas 120 crentes esperando a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E nós podemos olhar para essa igreja e falar assim, rapaz, que missão difícil, hein? Que missão difícil dessa igreja reunida. Mas eu queria perguntar para você nessa noite, será que a nossa é muito mais fácil do que a missão desses homens e mulheres? Será que nós que estamos aqui, estamos conscientes das muitas dificuldades que têm se erguido para nós no meio da nossa geração? Será que nós estamos conscientes da missão? E será que nós estamos conscientes das dificuldades? Eu quero destacar algumas dificuldades próprias do nosso tempo aqui, dificuldades que talvez os nossos avós e bisavós não viveram enquanto eles proclamavam o Evangelho. Por exemplo, um sólido corpo de literatura, de missiólogos e teólogos a esse ponto, diz, desde Leslie Newbigin, que a cultura ocidental está se tornando cada vez mais distante da cultura e do pensamento judaico-cristão, não apenas distante, mas agora oposta. Por exemplo, você e eu talvez tenhamos sido criados num mundo onde existia certo, errado, onde existia uma noção de pecado, onde existia uma noção de que existe um Deus santo, pessoal, e de que no final das contas nós prestaremos contas a esse Deus, e existe uma eternidade que pode ser num lugar muito bom ou num lugar muito ruim. Às vezes nós vamos evangelizar adolescentes ou pessoas que estão na vida universitária e nós tentamos falar sobre o fato de que Jesus salva. Mas Jesus salva do que se essas pessoas não têm nenhuma percepção de que existe certo e errado? Salva do que? De pecado, mas o que é pecado para mim pode não ser pecado para você, o que é certo para você pode não ser certo para mim. E no meio desse relativismo, nós somos desafiados a apresentar a verdade de Cristo não como uma verdade possível para ser abraçada porque é melhor ou é mais palatável, mas como a verdade. E isso é muito difícil. Tente evangelizar um universitário nos seus primeiros anos de humanas, especialmente numa faculdade pública, e você descobrirá como é difícil esse duelo de pressupostos. Uma segunda coisa que nos funciona como uma muralha, um obstáculo, é aquilo que já nós não podemos negar, o escândalo evangélico brasileiro. Ronald Sider escreveu alguns anos atrás, o escândalo evangélico no Brasil. O escândalo do comportamento evangélico é o nome do livro, e é um livro bem ácido, um livro que nos morde, mas que fala basicamente o seguinte: nós temos crescido sistematicamente nas últimas 4 décadas. Em 1980, havia 6,6% da população se confessava como evangélicos no nosso país. 6,6%. O último censo diz que nós já passamos de 31%. Nós crescemos loucamente nas últimas décadas. Mas não existe sinais duradouros ou profundos do impacto da ética evangélica no nosso país.
Se você vai até o Rio de Janeiro, ali na proximidade de São Gonçalo, onde eu fui pastor, para cada bloco você tem 3, 4, 5 igrejas. Duas coisas que você tem muito ali, bar e igreja. Talvez mais igreja até do que bar. E, no entanto, não se faz sentir na cultura, nem na corrupção, nem na ação social, nem em nenhum outro lugar, o poder da presença evangélica no nosso país. Meus irmãos, nós vivemos num país de cada 3 brasileiros, 1 é evangélico, de confissão evangélica. E, no entanto, nós não vemos o impacto disso no nosso Brasil, na nossa cultura. Além disso, nós temos a crescente moda, nos últimos 20 anos, de um cristianismo de consumo nas nossas comunidades. Eu me lembro quando eu era pastor lá no Rio de Janeiro, e uma família veio visitar a igreja. E aí, sabe como é? Nós deveríamos estar pescando lá fora, mas se o peixe pula no nosso barco, a gente tem que agarrar o peixe. Então, eu sempre dava toda a atenção, levava as pessoas um pouquinho antes do culto, para ver o espaço infantil, para ver o bebedouro, onde está a cozinha, onde estão os banheiros. Eu gostava de fazer esse tour e de apresentar algumas pessoas para aquela família na esperança de que eles se sentissem amados e bem acolhidos. E então eu mostrei a igreja, como sempre e tal. No final, o pai da família virou para mim e falou assim: legal, pastor, que bom, a gente gostou daqui, interessante. O que mais que vocês oferecem? Eu falei assim... Eu não entendi. Ele repetiu bem firme assim: o que mais que vocês, além disso tudo que vocês oferecem, o que mais que vocês oferecem? Eu falei, cara, eu não estou pegando assim um ponto da conversa. Ele falou, não, é porque a gente está visitando várias igrejas, né? E a gente está comparando o que as igrejas oferecem para a gente fazer uma boa escolha, né, pastor? Porque tem igrejas que oferecem coisas muito boas assim e tal. Não sei. Reparei que a igreja não tem ar-condicionado ainda, né, pastor? No verão aqui deve ser complicado. Eu falei assim, meu irmão, eu acho que a gente não está na mesma página. Crentes buscando pacotes de serviços nas igrejas. Crentes comparando opcionais de igreja como se fossem opcionais de carro. E aonde é que o meu dinheiro vai ter o melhor valor para o benefício, maior custo-benefício para o meu investimento? Eu quase ofereci para ele um desconto de uns 2 ou 3% no dízimo, para ver se ele ficava. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de absurdos no nosso país, onde pessoas supostamente cristãs não têm nenhum senso de serviço, mas apenas de receber e de colher e de consumir, e sem nenhum vínculo com as suas comunidades. Pessoas que não querem ser pastoreadas, que não querem prestar contas, que não querem ser discipuladas, que querem um pastor a 1 quilômetro, melhor 2 de distância das suas vidas e dos seus negócios pessoais, mas que querem obter, usufruir e consumir. E isso tudo tem impactado de tal forma a nossa fé cristã, que hoje é sólido o corpo estatístico que diz que tem havido um êxodo constante dos nossos jovens e filhos da igreja. E talvez alguns de vocês já tenham passado por isso aqui. Crianças que foram criadas aqui, assistindo a escola dominical, ouvindo a palavra, foram discipuladas. Algumas delas professaram a sua fé, mas hoje não estão na igreja. Sabe o que cresceu mais no nosso país nos últimos anos do que os evangélicos? Os sem religião. Nos últimos 10 anos eles foram de 2% para 14%. E entre os jovens de 20 a 30, os chamados kiduts, esse percentual é de 25%. De cada 4 pessoas entre 20 a 30 anos, uma diz, eu não tenho religião, embora tenha sido muitos deles criados num lar religioso. Meus irmãos, não tenhamos dúvida de que nós estamos diante de um tempo de muitos desafios. Nós estamos sendo acossados, nós estamos sendo prensados, nós estamos sendo acuados e nós não estamos acordados. Esse é o problema. Nós não estamos conscientes do que está acontecendo à nossa volta. Hoje nós vemos não apenas um movimento de uma cultura que se distancia cada vez mais
da fé cristã e dos pressupostos cristãos, mas essa cultura agora está fazendo a volta e está entrando nas nossas igrejas. Porque falar de pecado no púlpito é impopular e pode ser que alguém não goste e não volte. Pode ser que se a gente falar que só o sangue de Jesus salve e apenas por Jesus a salvação, alguém ache que nós somos exclusivistas demais e não volte. Então nós temos que fazer uma pregação light, bem gostosa, dizendo assim: você é bonito, Jesus te ama, tudo vai ficar bem, eu estou ok, você está ok, todos nós somos o ponto fraco de Jesus e tudo vai dar certo no final. Uma baboseira sem fim, que quando você espreme, sai meia dúzia de jargões evangélicos sem muito sentido ou significado. Meus irmãos, nós precisamos reconectar a igreja local com o nosso senso de missão. Olhe para o texto no versículo 8 que nós lemos juntos. Jesus diz assim: vocês receberão o quê? O que está no texto? Essa pequena palavra? Vocês receberão poder. A palavra dunamis do grego significa maravilha, poder, uma força poderosa, uma força maravilhosa, a força do próprio Deus. E muitas vezes os milagres de Jesus ao longo dos evangelhos são descritos como atos de poder, atos de dunamis. Dunamis, que é a raiz de uma palavra que nós conhecemos em português, que é dinamite, que é um poder explosivo, é um poder impetuoso. Jesus diz que nós, como igreja, nós não temos em nós mesmos as capacidades, as potencialidades, os recursos para fazer face aos desafios do nosso tempo, mas que sobre nós viria um poder, e nós sabemos que esse poder não é uma energia cósmica, não é um trem místico, é a própria experiência de dependência do Espírito Santo, capacitando a igreja para testemunhar de Cristo. Vocês receberão poder, poder do alto, poder do Espírito, quando ele descer sobre vocês no Pentecostes. E então diz assim, Jesus diz assim: e vocês então serão o quê? Minhas testemunhas. Vamos falar de novo, igreja. Nós seremos o quê? Minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui é uma palavra muito importante, porque ela marca o livro de Atos. Ela é repetida 39 vezes ao longo do livro. E ela é a palavra martires, de uma raiz chamada martirel. O que é martires, martirel? É uma palavra forense, é uma palavra legal, é uma palavra que vem do contexto dos tribunais do tempo de Jesus. Que é mais ou menos assim: você sai de casa para vir à igreja, e então você, está um pouquinho atrasado. Isso não acontece, só lá em casa que acontece, não com ninguém mais aqui. Está um pouquinho atrasado. Aí, assim que o sinal verde abre, você entra com o carro. E um camarada passa pelo sinal vermelho e te atinge. Vocês colidem, para o carro, para tudo. E aí o cara que bateu em você sai gritando do carro assim: você furou, você passou no vermelho. Você vai dizer o quê? Não, mas foi você que passou no vermelho. Ótimo, nós vamos ter que ir diante de uma força jurídica, diante de alguém que possa julgar as nossas divergências ali. E quem é que vai dizer o que aconteceu? Depende se houve uma testemunha. Se alguém estava ali, passando por ali e viu, e aí você fala assim: rapaz, você pode testemunhar a meu favor? Quando essa testemunha chega lá, o juiz chega um momento em que ele pede o quê? Que as testemunhas falem. E a testemunha fala daquilo que ela viu e ouviu. Quem é a testemunha? Guarde essa ideia. É alguém que fala a palavra da verdade, daquilo que viu e ouviu, num contexto em que pessoas estão fazendo escolhas, juízos. Essa é a testemunha. Martirel. Jesus disse que nós seremos as suas testemunhas. Isso significa que nós fomos chamados para, uma vez empoderados pelo Espírito Santo, sermos aqueles que falamos do que vimos e do que ouvimos de Jesus,
Nós abrimos a nossa boca diante de situações, diante de contextos, diante de necessidades, diante de pessoas. E a igreja primitiva fez isso de uma forma maravilhosamente poderosa. Se você revisar o tecido do livro dos apóstolos, você vai descobrir que esse cronograma, Judeia, Samaria e confins da terra, esse movimento de expansão geográfica, ele marca o livro. Porque nós começamos com os apóstolos testemunhando em Jerusalém, pregando dentro do templo, pregando para multidões, pregando no Pentecostes, pregando ali, na Judeia. Mas eles não ficam ali, porque eles começam a ser perseguidos e uma onda de perseguição acaba atingindo o primeiro mártir da igreja. Qual o nome desse homem? Estevão. Estevão foi confrontado e ele diz assim: eu sou uma testemunha, eu não vou me calar, eu vou dizer, vocês estão com pedras nas mãos, mas eu vejo Jesus Cristo assentado à glória, à destra da glória de Deus. E por causa do seu testemunho ele foi morto. E uma intensa perseguição desatou-se contra a igreja. À medida em que Estevão era morto e apedrejado, as vestes dos executores eram lançadas aos pés de um outro jovem, um fariseu promissor chamado Saulo. A narrativa prossegue dizendo que esse Saulo teve cartas para perseguir a igreja, mas Jesus encontrou-se com ele. E a igreja que havia pregado na Judeia, havia pregado em Samaria, também havia plantado uma igreja lá em Antioquia. Muitos anos depois, esse jovem vai para Antioquia. E algum tempo depois, ele e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia para a primeira viagem missionária da história. 3 viagens missionárias relatadas no livro de Atos. Quando o livro de Atos termina, Paulo está sendo transportado como prisioneiro para a maior cidade do tempo da época, para Nova York do tempo de Jesus. O nome dessa cidade é Roma. Paulo está indo para Roma, ele ficará preso lá alguns anos, prisão domiciliar. Ali ele vai pregar o evangelho, ali ele vai sediar, ele vai alimentar uma igreja que está ali em Roma. E então Lucas está nos dizendo, do começo ao fim da história, essa igreja chegou até os confins da terra. Aqueles 120 crentes reunidos antes do Pentecostes, alguns deles viveram o suficiente para ver o evangelho sair dali, passar pela Judeia, por toda a Samaria e chegar até os confins da terra. E aí alguém pode disparar no final desse sermão uma palavra um tanto desanimadora, dizendo assim: ah, pastor, mas a igreja primitiva era a igreja primitiva, né, pastor? A gente não pode ficar comparando essas coisas. Que seria de nós da IP Aquários se nós comparássemos a nossa experiência comunitária com a experiência da igreja primitiva? Em 1933, Adolf Hitler promulgou um edito unificando todas as igrejas da Alemanha e estendendo sobre elas a autoridade do Terceiro Reich. Igrejas luteranas, reformadas, todas as igrejas do solo alemão foram unificadas numa igreja estatal. E quando você entrava no culto, você veria provavelmente 2 coisas na igreja. De um lado, uma cruz, mas um pouco mais ao lado, a suástica. E todas as igrejas se comprometeram em um voto de fidelidade e submissão a Adolf Hitler. Mas aqui e ali começaram a aparecer pequenos burburinhos de que famílias de judeus estavam sumindo das vizinhanças, estavam sendo presas, estavam sendo levadas. Esses eventos começaram a se multiplicar e daqui a pouco veio à tona e conhecimento notório, público, de que vagões e vagões de gado estavam transportando no duríssimo inverno europeu milhares de judeus todos os dias. Crianças, bebês, idosos, mulheres para campos de concentração e muitos deles não chegavam lá, morriam pelo caminho, desidratados, com hipotermia, congelados, com fome, com doenças. A igreja quis levantar a sua voz, mas ela tinha se comprometido com o Terceiro Reich.
E então, exatamente nesse momento, mais precisamente no dia 29 de maio de 1934, um grupo de teólogos reformados, luteranos e alguns católicos se reuniram num bairro chamado Barmen e eles escreveram a Confissão de Barmen, afirmando publicamente, de forma muito sintética, uma ideia só. A igreja não reconhece nenhuma outra autoridade final e cabal sobre ela, senão a autoridade de Jesus Cristo. E eles se engajaram junto a muitas outras forças na sociedade que estavam lutando contra o Holocausto, lutando contra as injustiças praticadas pelo Terceiro Reich. E no que isso resultou, no que esse testemunho resultou, eu conto para você. Martin Niemöller, pastor luterano, foi enviado para os campos de concentração e lá morreu. Paul Schneider pregou contra o nazismo em praça pública e foi executado sumariamente em 1939. O bispo von Clemens também se opôs a Hitler. 24 sacerdotes e 18 fiéis da sua diocese foram levados para o campo de concentração. Maximilian Kolbe abrigou 2.000 judeus no seu mosteiro e foi executado. E talvez o mais notório e conhecido mártir desse tempo, Dietrich Bonhoeffer, um jovem pastor que deixou a Inglaterra, onde ele estava seguro, voltou para dentro da Alemanha, juntou-se à Confissão de Barmen, foi preso, enviado para um campo de concentração e 7 dias antes da queda do Terceiro Reich, ele foi enforcado cruelmente pelos soldados que cuidavam dele. Esses homens agiram com uma inveja, com uma coragem invejável diante do seu contexto, porque eles sabiam que uma testemunha que fica com os lábios fechados não é uma testemunha. Uma testemunha que fica com os lábios fechados não é uma testemunha. Suponhamos que você tem uma colisão de carro, e aí você me chama porque eu estava ali, vi tudo acontecer, e então fala, não, claro, Flávio, vou lá com você, lá no juiz, vamos comparecer lá na sessão. E aí então, as partes prestam os seus depoimentos, e aí o juiz fala assim, não, eu queria chamar a testemunha do Flávio aqui para falar. E aí eu me apresento, sento lá na cadeira. Aí o juiz fala assim, pode falar o que você viu? Você viu o acidente? Quem bateu em quem? Você acha que o Flávio está certo? Você acha que o Flávio está errado? De que serviria uma testemunha dessa? Uma testemunha que não abre a sua boca não é uma testemunha. Como é que nós podemos abrir a nossa boca? Nós podemos falar do que Jesus tem feito para mim. Meus irmãos, é tão simples. Quantas coisas boas Jesus tem feito para você? Jesus tem feito coisas boas para você, meu irmão? Tem? Vocês parecem que estão um pouco inseguros para responder. Sim. Tem feito coisas boas para você, para sua família, na sua história de vida. Jesus tem feito as coisas boas para você? Ótimo, você pode falar disso. Do que Jesus tem feito para você. Você pode falar inclusive do que Jesus tem feito em você. Jesus tem feito coisas boas em você, no seu coração, na sua história, no seu caráter, na sua caminhada com Ele. Você pode falar disso também. Você pode falar do que Jesus tem feito na sua vida, na sua história. Ou então você pode falar do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Mas não se engane. Uma testemunha não pode falar daquilo que ela não viu e não ouviu. Nunca seria rolado para um tribunal uma testemunha que não tivesse estado lá, visto e experimentado aquilo. E muitas vezes o fato é que a nossa falta de compartilhar do amor de Jesus revela que nós não conseguimos falar de um Jesus que nós não conhecemos direito. Como é que eu posso apresentar para você o Júnior se eu sequer o conheço? Como é que eu posso apresentar para você um amigo, sendo que ele não é meu amigo? Então, muitas vezes, nós ficamos presos, nós ficamos enredados e nós ficamos calados.
Isso me leva a pensar se de fato nós temos tido uma experiência profunda com Jesus. Ao longo desse ano e no final desse sermão eu quero compartilhar com você todos os temas que nós vamos conversar aqui com a nossa comunidade. Sabe por quê? Porque nós queremos ser o seu principal parceiro ao compartilhar o Evangelho com os seus parentes e amigos, no trabalho, onde quer que seja. Nós queremos ser os principais facilitadores da missão da igreja local, e então nós podemos fazer um acordo como igreja aqui nessa noite. Se você trouxer um amigo aqui que não é cristão e que não sabe nada de Bíblia, eu te garanto que chegando aqui, ele vai ouvir uma palavra com a qual ele pode até não concordar e não crer, mas que ele vai entender. Nós vamos falar o português correto, simples, reto. Vamos expor o texto de tal maneira que ele possa entender o que está aqui e como isso se aplica aqui. Nós queremos ser o seu principal parceiro na evangelização. Você pode enviar um podcast, você pode enviar um link do sermão, você pode pegar uma ideia que a gente compartilhou aqui, você pode pedir o sermão escrito, você pode pedir o estudo, você pode pedir o que quiser. Tudo que nós tivermos é tanto nosso quanto seu, para que você possa ser uma testemunha que vai e que abre a boca. Mas nós precisamos tomar uma decisão de abrir a nossa boca. Nós precisamos tomar uma decisão de ser uma testemunha. Em fevereiro nós vamos conversar sobre os desafios no trabalho. Em março nós vamos falar sobre vencendo os obstáculos na família. E em abril, unindo um pouco de conceito de trabalho e família, vamos falar sobre o desafio do equilíbrio. Em maio nós vamos falar sobre transpor as muralhas do sofrimento. E 2 séries sobre o nosso mundo interior. Em junho, a luta nas emoções. E em julho, a batalha interior. Em agosto nós vamos falar sobre quebrar as cadeias do vício. E em setembro, lutando juntos pelo Evangelho. Em outubro nós vamos fazer uma série que tem um título bem enxuto: Lute pela Igreja. E em novembro, um país em busca de justiça. Por fim, no período do advento, dezembro, nós vamos falar sobre Jesus, aquele que é o vencedor. Todas essas séries foram pensadas para conversar com os nossos amigos, com o nosso bairro, com pessoas que estão ao nosso lado sofrendo, angustiadas, que estão se sentindo ocas, vazias, sem sentido e sem esperança, e precisam ouvir do Evangelho de uma maneira que elas entendam. Esse é o nosso trabalho como igreja local. Nós queremos ser o seu parceiro esse ano. E nós queremos sempre lembrar por que nós estamos aqui. Jesus prometeu que enviaria sobre nós, sobre a igreja, poder do Espírito Santo, para que nós pudéssemos dar testemunho. Mas nós raramente pensamos no quão caro isso custou para Jesus. Em determinado momento do Evangelho de João, Jesus diz assim: vocês estão tristes porque eu vou para o Pai, mas é bom que eu vá para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá para vocês. Então nós sabemos que o Pai enviou o Filho, para que o Filho viesse, morresse em nosso lugar, fosse ressurreto, e para que o Pai e o Espírito juntos pudessem enviar o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos enviam juntos ao mundo em missão. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter muita coragem. E eu vou contar uma última história pessoal, que eu conto pouco porque ela é uma história que pode causar algum burburinho e algum zuzum. Eu morei em Campinas, fiz faculdade lá 4 anos, e eu morava perto de um bairro chamado Taquaral. Morava perto do Parque do Taquaral. E aí então uma tarde eu fui dar uma corrida no Taquaral. E eu estava correndo no Taquaral. Geralmente eu ia com mais um amigo da minha república, mas ele não pôde ir, eu fui sozinho. E aí então quando eu estava voltando, havia uma drag queen num ponto de prostituição, típico ali do final do Taquaral. Eu passei por ele, ou por ela, continuei a minha caminhada, mas no meu coração Jesus disse assim: vai lá e fala do meu amor. Vai lá e fala do meu amor.
Sabe quando Jesus fala assim com uma voz tão clara, tão inequívoca, que você não tem nenhuma dúvida de que é Ele? É Ele falando, vai lá e fala do meu amor. Eu fiz um breve cálculo mental. Eu era um seminarista no 2º ano, passando numa viela pública de Campinas e travando um diálogo de alguns minutos com uma pessoa envolvida com prostituição. Fiz um cálculo mental de alguns segundos e eu disse assim, bom, como seria interessante se alguém que eu conheço, ou se um professor meu passasse por ali nessa hora e me visse conversando 7 horas da noite, à meia luz, com essa pessoa. Fiz alguns cálculos mentais e disse assim, não vou. Firmei o pé, virei a esquina e entrei na rua da minha casa. E quando eu andei 5 metros, uma voz dentro de mim gritou e disse assim, volta lá agora, ou eu te arrasto pelo cabelo. Fala do meu amor para ele. Eu falei, melhor obedecer do que sacrificar. Já apanhei demais na vida. Abaixei minha cabeça, fiz meu caminho de volta. Caminhei até aquela pessoa. Quando ela me viu caminhando, ele já se virou para mim, já começou a se ajeitar sobre o seu salto gigantesco, deu um tapa no cabelo assim, e já imaginou que eu lhe pediria um serviço, alguma coisa. Eu só olhei no rosto daquela pessoa e disse assim, Jesus te ama muito, muito, e Ele não te quer nessa vida. Ele me enviou aqui, mas antes de mim Ele enviou alguém que morreu pelos seus pecados. O nome dessa pessoa é Jesus. O restante você pode descobrir no Google. Boa noite. E fui embora. Muitas vezes eu desobedeci. Mas eu quero compartilhar com você que essa obediência, ela não vem sem um atrito interior, ela não vem sem um cálculo de o que vão pensar de mim, como vão ouvir o que eu estou dizendo, serei rejeitado. Tudo isso acontece dentro de todos nós. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas de Jesus, aí na sua Judéia, que é a sua família, que é a sua própria casa, seus amigos, em Samaria, que talvez seja o seu trabalho, um contexto mais amplo, mas até os confins da terra. Uma testemunha que não abre a sua boca, não é testemunha. Jesus, muito obrigado, porque nós temos de novo a oportunidade de reafirmar nossos votos de obediência à grande comissão. O Senhor nos colocou aqui no nosso bairro, nesse tempo difícil, complexo, intrincado, com tantos temas, Senhor Jesus, à flor da pele, para que nós fôssemos uma igreja que proclama o amor de Jesus. E nós pedimos, Senhor, traz arrependimento ao nosso coração se nós não temos feito isso. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se nós temos nos tornado consumidores passivos de religião no domingo à noite. Nos perdoa se nós estamos longe da consciência de que a palavra do Evangelho que salva, que transforma a vida dessas pessoas que estão vivendo em lugares de sombra e trevas, essa palavra foi colocada sobre nós, a igreja, e nós temos nos calado, Senhor. Nós temos nos calado, nós temos deixado de proclamar a Tua palavra. Nós temos nos acomodado nas nossas rotinas e temos perdido inúmeras oportunidades de falar do que o Senhor tem feito para nós, em nós, e do que o Senhor fez por nós ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus, nós nos entregamos a Ti de novo e de novo. E pedimos, nos torna testemunhas fiéis da Tua palavra, seja na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Para que, Senhor Jesus, o bastão do Evangelho que foi trazido até nós, por homens e mulheres que se prontificaram a morrer pela causa do Evangelho, que esse mesmo bastão que agora está na nossa mão não caia na nossa vigília, Senhor.
não caia na nossa vigília, mas possa encontrar guarida no coração da próxima geração, que continuará correndo a carreira do Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos renova. Nós fomos colocados aqui no nosso bairro com uma missão de encontrar com graça e amor essas pessoas que estão aqui à nossa volta e de falar do amor de Jesus para elas. Nos capacita, nos anima, nos traz arrependimento, mas sobretudo nos lembra de que nós recebemos uma missão. Nós oramos, Senhor, convictos, em nome de Jesus. Amém e amém.